Muito bem, continuando aqui com a programação orientada a objetos, vamos ver essa parte de herança e polimorfismo, tá? Eu vou copiar isso aqui, vou pedir aqui para o nosso colega o seguinte: agora me explique sobre isso. E ele começou a trazer aqui a questão da herança, né? Herança é um conceito importante em programação orientada a objetos e permite que uma nova classe, chamada classe derivada ou subclasse, aproveite as propriedades e o comportamento de uma classe existente. Então, os atributos e os métodos da classe mãe ou da classe pai serão aproveitados por uma classe filha, tá? Ele trouxe um exemplo aqui. Ele criou uma classe animal. A classe animal ela tem o atributo nome, e aqui no construtor eu estou passando o nome que foi passado aqui, ó, porque instanciou a classe para o nome do objeto, tá? Então tem o nome, e ele tem um método fazer som, tá? O método fazer som da classe base aqui, ele tem apenas esse pass. Essa palavra pass, ele é utilizado apenas para mostrar que esse método ele não está fazendo nada, tá? Ele é vazio. Isso aqui representa algo vazio, não faz nada esse pass. Por que eu preciso colocar esse pass aqui? Se alguém perguntar para você qual é o som que faz o animal, você vai responder o quê? Que animal, né? Então, como eu estou implementando o método fazer som aqui em cima, tá? E o animal, eu não sei qual é o animal ainda que vai fazer o som, eu só coloco um pass aqui. Por que eu não deixo vazio? Porque todo método no Python precisa ter pelo menos uma instrução. Tá? Então essa instrução pass, ela só diz o seguinte: cara, aqui não faz nada, beleza? Daí eu tenho a classe cachorro, aqui são três classes, né? Ó, animal, cachorro e gato, tá? A classe cachorro, veja que a classe animal já vem com dois pontinhos aqui, ó. A classe cachorro, antes de ter os dois pontinhos, ele colocou algo entre parênteses, tá? Animal. Isso indica que a classe cachorro ela herda da classe animal, tá? A classe cachorro também tem o método fazer som, só que agora ele retorna ao. Tem uma classe gato, também herda de animal. A classe gato também tem o método fazer som. E o que é que ele retorna? Retorna miau. Legal? Então essas duas classes, elas herdam de animal, tem o método fazer som, cada um implementado da sua maneira, e automaticamente eles herdam o atributo nome ali em cima, tá? Polimorfismo. Polimorfismo é a capacidade de objetos de diferentes classes serem tratados de maneiras uniformes. Em Python, isso é frequentemente alcançado através da sobrescrita de métodos em classes derivadas. Quando um método é chamado em um objeto, o Python escolhe a implementação apropriada com base no tipo do objeto. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o método fazer barulho, tá? Fazer barulho, eu passo para ele um animal. Retorna animal.fazer som. Legal? Então esse método fazer barulho que vai estar dentro do meu programa, ele espera um animal e ele vai retornar o som que aquele animal faz, tá? Beleza. Então aqui, ó, eu vou instanciar um cachorro chamado Rex, vou instanciar um gato chamado Whiskers. Daí eu chamo aqui, ó, fazer barulho de cachorro, qual vai ser a saída? Au au. Fazer barulho do gato, qual vai ser a saída? Miau. Beleza? O método que ele vai chamar é o método fazer som, é o mesmo, tá? Porque ele foi definido na classe principal. No entanto, cada saída vai sair de forma diferente, né? Porque cada animal tem a sua própria implementação para aquele método, tá? Essa aqui é a chamada sobrescrita de métodos, como nós vimos, né? Ele vai explicar um pouco mais aqui embaixo, ó, sobrescrita. Sobrescrever um método em uma classe derivada significa fornecer uma implementação específica para esse método na classe derivada, na classe filha, substituindo a implementação herdada da classe base, tá? Ele vai dar um outro exemplo aqui, ó. Veículo tem acelerar, ele retorna veículo acelerando. Aí carro herda de veículo, carro também tem acelerar. Ó, ele está sobrescrevendo o método, tá? Só que no caso do carro, ele retorna carro acelerando. E moto, moto também herda de veículo. Ó. Ele também sobrescreve o método acelerar, tá? Ele retorna moto acelerando. Exemplo de uso, eu instancio um carro, instancio uma moto. Quando eu chamar o método acelerar do carro, vai aparecer o quê? Carro acelerando.
Quando eu chamar o método acelerar da moto, vai aparecer o quê? Moto acelerando, tá? O método acelerar é sobrescrito nas classes de baixo, tá? Na programação orientada a objetos, né, tem a questão tanto da sobrescrita, que é essa que nós vimos aqui, mas tem também a sobrecarga, tá? Deixa eu perguntar aqui para ele, o Python tem sobrecarga de métodos? Não. Tá? O que é a sobrecarga? A sobrecarga é quando você tem o mesmo método com o mesmo nome dentro da mesma classe. Tá? A sobrescrita, o método tem o mesmo nome, mas é numa classe filha. A sobrecarga é quando o método tem o mesmo nome, mas dentro da mesma classe. Tá? Então ele menciona, né, que diferente de C++ e Java, Python não suporta explicitamente a sobrecarga de métodos no sentido tradicional, onde você pode ter vários métodos com o mesmo nome em uma classe, mas com assinaturas diferentes. Tá? No Python, se você definir vários métodos com o mesmo nome em uma classe, o último método definido será o que vai permanecer. Os métodos anteriores com o mesmo nome não serão sobrescritos. Python usa a última definição como implementação final. Então, não existe sobrecarga de métodos em Python como nós vemos aqui. No entanto, é possível alcançar um tipo de sobrecarga de métodos em Python usando padrões de argumentos padrão. E argumentos variáveis. E aqui ele traz um exemplo de como você alcançaria a sobrecarga de métodos, tá? Mas enfim, voltemos lá à sobrescrita que nós estávamos falando em cima, né? Veículo, carro, moto. Eu vou pedir para ele aqui me forneça um exemplo mais completo de herança utilizando o Python. Ele vai trazer o exemplo do veículo aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu copiar esse código aqui. Vou colar dentro desse Hello World aqui mesmo. Pronto. Então eu tenho uma classe veículo, tenho uma classe carro, tenho uma classe moto. Normalmente, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação completa, eu colocaria essa classe no arquivo, essa classe no outro arquivo e essa classe aqui em outro arquivo, tá? Como eu fiz aqui com o usuário. Beleza? Eu vou deixar tudo nesse arquivo aqui, só para facilitar aqui o nosso teste, tá? Daí, exemplo de uso, ó. Eu vou instanciar o carro, tá? O carro, instancio o carro passando Toyota Corolla i4. Por que eu estou passando Toyota Corolla i4? Vamos ver. A classe veículo, ela possui a marca e o modelo, tá? São os atributos da classe veículo, beleza? Daí eu tenho um método chamado informação do veículo. A informação do veículo, ele vai imprimir veículo, vai colocar a marca e o modelo, beleza? E ele também tem o método acelerar, que vai retornar veículo acelerando. A classe carro, ela herda de veículo. Legal? A classe carro também tem marca, também tem modelo, só que a classe carro tem outro atributo, que é o número de portas. Eu chamo o construtor da classe base aqui, ó, super, tá? Quando eu chamo super, eu estou chamando o construtor aqui de cima, ó, tá? Esse aqui. E passo para ele super.init, na verdade, né? Super é a classe base e eu tenho que dizer o que é que eu estou chamando nela, né? O init é o construtor, tá? Então, super, classe base, veículo, init, seu construtor. Eu passo para ele a marca e o modelo. Marca e o modelo que eu recebi aqui quando eu instanciei a classe carro, tá? Então, aqui embaixo, quando eu instancio a classe carro, eu passo Toyota Corolla i4. Na classe carro, eu recebo Toyota em marca, Corolla em modelo e 4 é o número de portas. E eu já digo para a classe base aqui em cima, que é a classe veículo, que marca é Toyota e modelo é Corolla. Beleza? Já está gravado lá na classe veículo, tá? Agora eu vou sobrescrever o método acelerar. O método acelerar existe na classe mãe. Eu sobrescrevo ele aqui na classe filha, tá? Como é que vai ser na classe filha? Self.modelo
acelerando. A classe carro também tem um método que não está na classe mãe, né? Lá na classe veículo, que é o método abrir portas. Porque pode ser que um veículo não tenha portas, como uma moto, por exemplo, não tem portas, tá? O que é que o método abrir portas vai fazer? Abriu, aí o número de portas, no caso vai ser 4, né? Portas do carro. Beleza. O outro objeto, né, a outra classe, na verdade, é a classe moto. Ela também herda de veículos. O que é que eu vou passar aqui para o construtor da classe moto? Eu vou passar a marca e o modelo, porque a marca e o modelo já estão na classe mãe. E aqui no lugar de portas, que é o que tem em carro, eu passo o tipo, tá? Eu chamo o construtor da classe mãe, passando a marca e o modelo, e depois eu seto o tipo aqui embaixo. Mesma coisa que eu fiz com o carro, a diferença é que o carro eu setei o número de portas ali embaixo, tá? Beleza. Daí a classe moto vai ter o método acelerar, ele vai ser sobrescrito, neste caso aqui, porque veículo tem o método acelerar, vai aparecer moto com o seu modelo acelerando, né? E ele tem um método diferente, que é o método empinar. Ele retorna moto empinando. Agora, como é que a gente usa isso daí, ó? Eu instancio o carro, instancio a moto, tá? No carro, ambos têm a marca e o modelo, no carro tem a quantidade de portas, na moto tem um tipo, vai ser esportiva, tá? E aqui eu chamo os métodos, ó. Eu imprimo carro.informação do veículo, vai sair veículo Toyota Corolla. Carro.acelerar, vai sair carro Corolla acelerando. E carro abrir portas, vai sair abriu 4 portas do carro, tá? Observe que infoveículo, o método infoveículo, ele se encontra apenas aqui, ó, na classe pai, tá? Ele é um método genérico que serve para todo mundo. Eu não sobrescrevi esse método nem em carro e nem em moto, beleza? Por isso que quando imprimir vai sair veículo na frente, tá? Já o método acelerar, ele vai sair carro e moto acelerando, ó, carro e moto, porque esse método ele foi sobrescrito na classe filha. O método abrir portas, ele só existe em carro. Eu não posso chamar moto abrir portas, não vai dar certo. E o método empinar só existe em moto, ele não existe em carro, por exemplo, tá? Deixa eu executar isso daqui, então. E aí está. Veículo Toyota Corolla, carro Corolla acelerando, abriu 4 portas do carro, veículo Honda, moto CBR 600 acelerando e moto empinando, tá? Então, um exemplo bem legal e bem completo de como funciona essa questão da herança com o polimorfismo. E também mostrando aí a sobrescrita dos métodos, né?